Olá e bem-vindos! Hoje vamos viajar no tempo para perceber como é que uma das superpotências mais inovadoras e influentes da história nasceu e floresceu. Estou a falar, claro, do Império Persa. E a pergunta que nos vai guiar é mesmo esta: como é que é possível construir um dos maiores impérios do mundo, literalmente, no meio de um deserto? Parece quase impossível, não é? Pois bem, os persas enfrentaram desafios geográficos absolutamente incríveis, e a sua história é uma lição fantástica de engenho e organização. Então, vamos lá a isso. Para perceber este império, temos de começar, bem, pelo princípio. De onde é que eles vieram? E, mais importante, como é que o sítio onde viviam acabou por definir o seu destino? Imaginem só. A terra natal dos persas era o Planalto iraniano. Isto não era propriamente um paraíso. Estamos a falar de uma região imensa, com montanhas superáridas a rodear um deserto central. Os verões eram escaldantes, os invernos gelados. Sobreviver aqui não era nada fácil. E dependia de uma coisa: saber gerir os recursos de forma muito, mas muito inteligente. Especialmente a água. Ok, mas para transformar um lugar tão complicado no coração de um império mundial, eram precisos líderes fora de série. E é aqui que entram os dois grandes arquitetos do Império Persa. Vamos ver como é que eles fizeram isto. E aqui estão eles. De um lado, Ciro, o Grande. Pensem nele como o grande unificador, o gênio militar que juntou as várias tribos e conquistou territórios enormes. Do outro lado, temos Dário I, o organizador. Se Ciro construiu a casa, foi Dário que a arrumou e fez com que tudo funcionasse como um relógio. E a forma como Ciro conquistava era, bem, completamente revolucionária para a altura. Em vez de chegar e destruir tudo, como era costume, ele tinha uma política de clemência. Ele respeitava os costumes e as religiões dos povos que conquistava. Um exemplo incrível disto foi quando permitiu que os hebreus, que estavam exilados na Babilónia, voltassem para casa. Com esta atitude, ele não ganhava apenas território, ganhava a lealdade das pessoas. Agora, imaginem o problema. O império é gigante. Como é que se consegue controlar tudo? Dário I teve uma ideia genial, o sistema de satrapias. Basicamente, ele dividiu o império em províncias, as tais satrapias. Cada uma era governada por um sátrapa, que era como um governador local, mas que respondia diretamente ao rei. E para ter a certeza que ninguém se portava mal, existiam os inspetores especiais, conhecidos como os olhos e ouvidos do rei, que andavam sempre a viajar e a fiscalizar tudo. E que tamanho tinha este império? Bom, 2 milhões. 2 milhões de milhas quadradas. É um número difícil de imaginar, mas para a antiguidade era uma escala, uau, absolutamente colossal. Estamos a falar de um território que incluía dezenas de povos e culturas diferentes, todos sob o mesmo governo. Ora bem, uma coisa é conquistar o império, outra, bem diferente, é conseguir mantê-lo a funcionar. E para isso não bastava um bom governo, era preciso inovação. Tecnologia e ideias novas que resolvessem problemas gigantescos. Vamos espreitar algumas das invenções persas que literalmente mudaram a história. O problema número 1 de um império gigante: a comunicação. As mensagens demoravam séculos a chegar. A solução de Dário foi, nem mais nem menos, construir uma autoestrada, a famosa Estrada Real. Era uma obra de engenharia incrível, um modelo para o futuro que ligava o império de uma ponta à outra. E para percebermos o quão eficiente isto era, olhem só para esta comparação. Uma caravana de mercadores, a andar normalmente, demorava cerca de 3 meses a percorrer a Estrada Real. 3 meses! Mas o mensageiro do rei conseguia fazer a mesma viagem em apenas 9 dias. Como? Havia estações de descanso com cavalos frescos a cada 25 quilómetros. Era, sem exagero, a internet do mundo antigo. A velocidade era inacreditável. Vamos voltar àquele problema inicial, a falta de água. Lembrem-se, estamos no meio de uma zona superárida. A água era literalmente vida. E os engenheiros persas criaram uma solução absolutamente genial para isto, o Qanat. O que é um Qanat? Pensem nisto como rios subterrâneos construídos por pessoas. E o funcionamento era brilhante na sua simplicidade. Primeiro, eles escavavam um túnel que ia desde um reservatório de água na montanha, um aquífero. Depois, a água escorria suavemente por esse túnel, sempre debaixo da terra, protegida do sol. Havia uns poços verticais que serviam para ventilação e para manutenção. E o resultado? A água chegava onde era precisa, criando terras férteis em pleno deserto. Conseguiram literalmente fazer o deserto florescer. Ok, já temos estradas e água e o comércio. Bem, antes de Dário, fazer negócios era uma confusão. Ou se trocavam produtos diretamente, ou se andava a pesar pedaços de ouro e prata. Era super ineficiente e, claro, muito fácil de enganar os outros. A solução de Dário foi, mais uma vez, radical e mudou tudo. Ele criou o dárico. Era uma moeda de ouro, com um peso e uma pureza que eram sempre os mesmos, garantidos pelo próprio rei.
E isto foi uma revolução. De repente, o comércio ficou muito mais fácil e, acima de tudo, mais seguro. Um comerciante na Grécia sabia que um dárico valia exatamente o mesmo que um dárico no Egito. Esta confiança fez com que o comércio internacional disparasse. Mas um império não vive só de estradas, água e moedas. Para se manter unido, precisa de outras coisas. Precisa de símbolos de poder, de glória. E precisa de um conjunto de ideias e crenças que junte todas as pessoas. 10.000. Este número era sagrado. Nunca mudava. Era o número exato de soldados que compunham a força de elite do rei. Eles tinham um nome à altura da sua fama: os Imortais. E porquê imortais? A razão é simples e assustadora. Eram a guarda pessoal do rei. E a regra era clara. Se um deles morresse em combate, era imediatamente substituído por outro. Assim, o exército tinha sempre, mas sempre, exatamente 10.000 homens. Eles eram a elite da elite, recrutados só entre a nobreza, e funcionavam como um símbolo vivo da força e da eternidade do Império Persa. E para mostrar ao mundo todo o seu poder e riqueza, os reis persas construíram uma capital cerimonial absolutamente deslumbrante, Persépolis. Mas isto não era uma cidade qualquer, era uma declaração de poder. Foi construída para impressionar. E nas suas paredes estão esculpidas imagens de pessoas de todas as nações do Império a trazerem presentes ao rei. Era a imagem perfeita de um Império unido e poderoso. E qual era a base espiritual e cultural de tudo isto? Era uma religião chamada Zoroastrismo. A ideia principal era que o universo era um campo de batalha entre as forças do bem, lideradas por um deus chamado Ahura Mazda, e as forças do mal. E a parte mais interessante é que cada pessoa tinha um papel nesta luta. Cabia a cada um escolher o bem através de 3 princípios simples: bons pensamentos, boas palavras e boas ações. Com o tempo, todos os impérios acabam por cair, mas as suas ideias, essas podem durar para sempre. Então o que é que ficou do Império Persa? Qual foi o seu verdadeiro legado para o mundo? Na verdade, o legado deles é gigantesco. A ideia do império multicultural, que respeita as culturas locais, o sistema de governo por províncias, a engenharia incrível das estradas e dos canates, tudo isto serviu de modelo para os grandes impérios que viram a seguir, como o de Alexandre o Grande e até o Império Romano. No fundo, as ideias dos persas acabaram por ser tão ou mais poderosas que os seus exércitos. E isto deixa-nos com uma última pergunta para pensarmos. Desde a forma como os países se organizam em províncias ou estados, até à maneira como construímos redes de transporte e comunicação para ligar tudo, muitos dos problemas que os persas resolveram há mais de 2000 anos continuam a ser relevantes. Fica a pergunta: que ecos do gênio persa ainda conseguimos encontrar no nosso mundo de hoje?